Há poder em cada palavra de Deus que eu estou falando a você aqui hoje. Ela é cheia de poder e ela tem poder inerente nela. Ela pode mudar você. A palavra de Deus muda todos nós. Quero dizer, eu sentei um dia e eu rapidamente encontrei 40 coisas que a palavra de Deus faz em nós. 40! E você pode encontrar quase todas elas no Salmo 119. A palavra de Deus nos afasta do pecado. A palavra de Deus nos protege. A palavra de Deus, ela nos energiza. A palavra de Deus transforma-nos. Então nunca olhe para a Bíblia como bem sabe. É melhor eu ler meu capítulo de hoje. Eu não quero que Deus fique zangado. Deus não precisa que você leia a Bíblia, Ele a conhece. Ele quer que nós a estudemos por nós mesmos, porque nós precisamos dela. Precisamos ser educados agora. Haverá momentos em nossa vida em que o próprio Deus vai tentar nossas emoções, sabe? Agora, o que acontece quando você testa alguma coisa? Bem, significa que você coloca um pouco de pressão em cima para ver se é para valer ou não é. Você já comprou uma cadeira sem sentar-se nela? Não, você já comprou um colchão? Você vira para a direita, para a esquerda, deita de costas, de barriga para baixo, então testa todos os aspectos. Salmo 7, versículo 9. Que a maldade dos ímpios chegue ao fim, mas consagre os justos em retidão e em perfeita harmonia contigo, pois tu, falando de Deus, que prova os corações e as emoções e os poderes dos pensamentos, és um Deus justo. Então, como Deus nos provaria em uma área? O Senhor nosso Deus não pode remover uma emoção que não gostamos assim que ela aparece em nós, porque Ele quer que nós aprendamos a viver além desse sentimento. Nós podemos querer sentir a presença de Deus, mas Ele pode se esconder. Você já passou por algumas épocas na vida onde você pensou onde quer que você esteja, eu não sei onde você está, meu Deus. Ou se eu me lembro bem de quando eu era um bebê cristão, bebês cristãos fazem cada coisa, quero dizer. Eu me lembro que quando eu precisava de uma palavra de Deus, eu fazia uma dessas coisas, sabe, assim. Vamos lá, sejam honestos. Quantos de vocês fizeram isso? Olhe para isso, quase todo mundo aqui. Uma das minhas netas me ouviu contar isso outro dia e ela tem... Eu tenho uma com 15 anos, eu tenho uma de 17 anos e... Tem a menina de 15 anos. Morreu de rir, ela disse, eu fiz isso, vó. Eu já fiz isso. Então, sabe, por um pouco de tempo funcionou, era incrível. Eu ia até o David e dizia, você não vai acreditar nisso? Eu orei e fiz a Deus esta pergunta e quando eu abri, apontei, olha o que eu encontrei. E até mesmo o David ficava impressionado. Isso não é pouco. Você está brincando? Eu tipo, uau, isso não é incrível? Mas então ficou preocupante quando eu tentava isso e então recebia. Ai de você, pecador perverso. Vamos tentar de novo? Mas bem, veja, Deus pode nos dar confirmações e sinais e maravilhas e todos os tipos de coisas emocionantes, estágios iniciais de nossa caminhada com Ele, mas Ele não vai nos deixar viver disso para todo sempre, porque Ele quer que aprendamos a não viver pela visão, mas pela fé. Sabe, eu realmente não me sinto mais e me pergunto quando eu oro, quando eu passo algum tempo com meu Deus, eu sinto a presença de Deus. Eu perguntava, sabe, eu me lembro quando eu e Dave estávamos em um daqueles cultos incríveis e eu apenas... quero dizer, nossa, era uma unção, a presença de Deus tão avassaladora, gente. E às vezes nós íamos embora e eu dizia a Dave, você sentiu a presença de Deus essa noite? E ele dizia, não. E eu pensava, o que é de errado com você? Veja, eu não percebia que ele era espiritualmente mais maduro do que eu era, porque ele não ficava sentado lá perguntando a si mesmo como ele se sentia. Ele já acreditava que Deus estava lá. Vamos lá. E quantas vezes assumimos que alguém não é espiritual porque não está sentindo o que nós estamos sentindo? Cara, podemos cismar com coisas bobas. Olhe para isso, minha mãe está tremendo, isso é Deus.
quer dizer, sabe, algo assim, eu acho que poderia ser Deus. Eu me lembro de Oral Roberts dizendo que ele sentiu o poder de Deus em sua mão direita quando ele orava pelos enfermos. Mas a boa notícia é que eu estou tão feliz porque não tenho que basear o que eu creio no que eu sinto, porque os meus sentimentos vêm e vão e eles mudam. Mas Deus nunca muda, Ele nunca mudará, Ele estará sempre conosco. E você nunca tem que sentir mal se estiver em um culto ou em um grupo de oração, algo assim, em que todo mundo parece estar sentindo todos os tipos de coisas e você não sente nada. Eu sei que é difícil, quer dizer, eu tive que tentar aconselhar as pessoas com isso, elas meio que, bem, eu nunca sinto Deus, sabe? Jó capítulo 19, versos 25 e 26. Meu Deus e Pai, é a música Meu Redentor vive bem aqui. Pois eu sei que o meu Redentor e o meu Defensor vive. Agora, Jó, ele teve um dia ruim, para dizer o mínimo. Alguns maus dias, talvez alguns maus meses. Ninguém na Bíblia sofreu tanto quanto Jó sofreu. Sua esposa lhe disse, amaldiçoe o seu Deus e morra. Os seus amigos estavam contra ele. E então ele disse, e eu quero ler para você, os versos 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele por fim, ele se levantará sobre esta terra. Olhe para o verso 26. E depois que esta minha pele e este meu corpo forem destruídos, com ou sem esta minha carne, eu sei que eu verei a Deus. Uau! Ele não disse eu sinto, ele disse eu sei. Eu sei. Paulo disse, meu firme propósito é conhecer a Ele e o poder da sua ressurreição. Sabe, eu admito que os sentimentos são incríveis. Eu senti a forte presença do Senhor aqui esta noite, ontem à noite, em nosso louvor, e isto é ótimo. Mas se eu não tivesse sentido, eu ainda saberia. E para ser honesta, agora ouça-me, quando você sabe, eu não acho que você realmente possa dizer a diferença entre o que você sabe e o que você sente, porque você não está baseando nada no que você sente, você já sabe. Eu sei que Deus me ama. Romanos 8, 35 até o 39. Uma das coisas mais importantes para você saber é que Deus ama você e Ele nunca vai parar de amar você. De fato, eu posso te dizer uma coisa, isso é sempre meio chocante para as pessoas. Deus nunca o amará mais do que Ele ama você agora, neste momento. Ele não vai me amar mais quando eu melhorar? O amor de Deus não é baseado em nosso comportamento, é baseado em quem Ele é, e Ele é o amor. Bem, se Ele não vai me amar mais, então por que eu deveria tentar ser bom? Porque você o ama. Não para que Ele ame você, mas porque você ama Ele. Nossa, se pudéssemos crescer até o ponto em que em provações e tribulações ou mesmo em tragédias, que são tão inacreditavelmente dolorosas e, sabe, aquelas coisas que são injustas e que nós não entendemos e que nós ficamos tentados a dizer, bem, Deus, você não ama a mim? Isto seria uma vitória? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Alguém que está sofrendo neste lugar esta noite precisa entender isso. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? O sofrimento, a aflição, a tribulação, a calamidade, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti. Nós enfrentamos a morte todos os dias e nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu amo isso. Você pode estar falando sobre ser um cristão e as suas circunstâncias podem... Você pode estar em uma época em sua vida onde suas circunstâncias são tão ruins que para as outras pessoas você parece uma ovelha sendo levada ao matadouro. E bem no meio de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Uau! Bem no meio delas, nós somos mais que vencedores. Como? Nós passamos por tudo e temos a vitória por meio daquele que nos amou. A vitória vem pelo fato de saber que Deus ama você. Que não importa o que você passe nesta terra, naquele último dia, você virá o seu Redentor bem vivo e você estará com Ele. Eu estou convencido, sem dúvida, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem ameaças, nem o futuro, nem
quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação jamais poderá me separar do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus. Incrível! Sabe, para aqueles de vocês que estão assistindo isso pela televisão, deixe-me apenas dizer uma coisa a você, pessoalmente. Deus ama você. E Ele quer você. Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Ele quer entrar em sua vida e inundar a sua vida e preenchê-la com a presença dele e ensinar-lhe como viver uma vida que vale a pena ser vivida. E se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, há um número em nossa tela que você pode ligar agora mesmo e alguém que trabalha comigo vai lhe dizer como você pode nascer de novo hoje mesmo. E se você for sincero e deseja uma nova vida, eles irão orar com você e Deus começará um trabalho em sua vida que fará de você uma pessoa totalmente diferente. Então, por favor, ligue. Nós vamos ajudá-lo. Deus te ama. Não vamos viver por nossos sentimentos. Vamos viver pelo que sabemos. Todos digam, eu sei. Agora, apenas um último pensamento que eu quero compartilhar com você. Watchman Nee também disse, aquele que vive de emoções viverá sem princípio. Princípio é uma regra aceita de ação ou conduta, é um padrão em que nós vivemos. Pergunto, você tem um padrão para a sua vida? Vocês desenharam uma linha em algum lugar e disseram, eu não farei aquelas coisas, eu farei estas coisas aqui, eu não farei aquelas coisas? Bem, alguns de vocês eu acho, não tenho certeza, eu não sei. Você espera que seus amigos lhe digam que tipo de filme você vai assistir? Ou você fica em casa sozinho se isso ofender o Espírito Santo de Deus? Veja, eu tomei algumas decisões da minha vida. Eu não vou desperdiçar mais um dia da minha vida ficando com raiva. Eu não vou fazer isso. Eu serei uma pessoa generosa. Eu vou combater a ganância e o egoísmo sendo agressivamente generosa. Eu tenho um padrão para minha vida. Eu vou satisfazer necessidades. Eu vou dar a palavra de Deus o primeiro lugar na minha vida. Eu vou terminar a minha corrida. Pela graça de Deus, não fazemos nada sem Ele, mas podemos fazer tudo através dele. Mas você tem que tomar uma decisão. Colossenses 3 diz, defina seu pensamento e o mantenha definido. Não defina seu pensamento e o mude quando ficar difícil. Isso está ajudando alguém aqui hoje? Aquele que vive pela emoção, este viverá sem princípio. Isso significa que ele viverá sem integridade. Agora, isso é triste. Mas nós fizemos como... Às vezes eles fazem isso, que eles chamam de entrevistas de rua, e quando eu vou ensinar sobre algo, eles fazem perguntas aleatórias para mim. Você ficaria chocado com quantas pessoas hoje que não sabem o que é integridade. Você pode perguntar o que é integridade e elas, bem, eu não sei. Isso é tão triste. Isso é realmente assustador. Porque uma pessoa de integridade é uma pessoa honesta, elas dizem a verdade em todo o tempo, elas mantêm sua palavra, elas fazem o que dizem que vão fazer, e se não podem, apenas não ignoram o seu compromisso, elas se comunicam, elas não compram um par de sapatos e quando chegam em casa descobrem que acidentalmente deram 2 pares, decidem que Deus as está abençoando e ficam com eles. Deus não vai abençoá-lo roubando de uma outra pessoa, obrigada, viu? Integridade. 35 anos atrás, quando Deus nos disse para darmos um passo, isto foi há uns 30 anos atrás, quando Deus nos disse para darmos um passo, tínhamos feito 5 anos de estudos bíblicos em casa, por 5 anos trabalhei para outra pessoa, e Deus disse, eu quero que você vá para o norte, sul, leste, oeste. Então ele disse, há 3 coisas que eu quero que você faça, se vocês fizerem eu vou abençoá-la, mantenha a contenda fora da sua vida, faça o que você faz com excelência e seja uma pessoa de integridade. Por isso a integridade é muito importante para mim e espero que seja algo importante para você também. E se você não sabe o que ela significa, então eu sugiro que você estude a respeito disso e descubra o que é. Mantenha a sua palavra. Quando você diz às pessoas que vai fazer alguma coisa, faça. Se você disser a alguém que vai ligar de volta, então ligue de volta para ela. A palavra integridade significa o estado de ser inteiro ou indivisível. Sabe o que isso significa? Que a sua consciência concorda com as suas ações. Não vamos fazer algo se a nossa consciência está nos dizendo que não devemos fazê-lo.
Não há nada pior do que continuar a fazer algo que você sabe que você não deveria estar fazendo. Rapaz, pense em algo que o deixa desconfortável. Então é isso.